Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Matemática Financeira. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e na aula de hoje nós trataremos dos investimentos. Então nós já falamos do regime de capitalização composto, do regime simples, nós tratamos dos financiamentos e agora nós vamos pensar no dinheiro no futuro, nessa projeção. E é assim então que eu convido você à nossa contextualização. Acompanhe. Então, um investimento é toda a aplicação de dinheiro, visando ganhos. A aplicação ela pode ser realizada de diferentes modos, e aqui eu destaco os modos mais conhecidos. A caderneta de poupança, que ainda é uma opção para muitas pessoas, os fundos e as ações. Pouco menos conhecido que as outras duas opções. E a partir dessa ideia de investimento é que eu lanço o questionamento. Como são realizados os cálculos em diferentes investimentos? Então, essa pergunta ela é importante porque ela está diretamente relacionada ao uso das informações, dos conhecimentos que nós já possuímos. Quais informações? Aqueles relacionados ao regime de capitalização, a taxa de juros, qual o regime da taxa de juros a ser considerada nesse nosso estudo dos investimentos, como que eu determino a taxa de juros em um investimento. Nós vamos utilizar para esse tipo de situação o método de Newton-Raphson, que é um método que você já conhece, o método que é utilizado quando tratamos dos financiamentos. O método será o mesmo, alguma coisinha vai mudar aqui para o estudo de investimento. E é assim então que eu encerro o nosso estudo relacionado ao investimento. Bom, como eu mencionei, nós vamos tratar do investimento, nós vamos pensar no dinheiro, no futuro, nessa projeção e aprenderemos a determinar o valor a ser resgatado após um determinado período de aplicações. Vamos então ao nosso estudo relacionado ao valor futuro. Então eu trago aqui o valor futuro relacionado às aplicações e ao valor futuro nós vamos entender que ele está embasado no resultado de uma aplicação, com depósitos iguais e periódicos. Essa é uma informação muito importante, uma característica importante relacionada ao estudo do valor futuro. Então, nós vamos lidar com depósitos, com aplicações sempre iguais. É claro que no mundo real é possível termos aplicações de valores diferentes em períodos diferentes. Mas para o nosso estudo nós lidaremos apenas com aquelas aplicações que tiverem o mesmo valor e o período da aplicação, o intervalo de uma aplicação para outra, também seja sempre a mesma. Continue acompanhando. Para determinar o valor futuro, usaremos a seguinte fórmula matemática. Então, VF igual a DEP, que multiplica entre colchetes 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso sobre I. Algumas desses símbolos você já conhece, você já está familiarizado, mas de qualquer forma, vejamos o que cada um significa. Então, VF indica o valor futuro, resultado da aplicação ou investimento. Na calculadora HP12C, o VF será indicado por FV. DEP indica o valor do depósito, o valor das aplicações. O N, o número total de depósitos, o número total de aplicações, lembrando que periódicas e iguais. E o I continua sendo a taxa de juros, mas aqui perceba que no regime composto. Se essa taxa de juros está no regime composto, então nós lidaremos com a taxa efetiva. E por que isso é importante? Porque se na situação for apresentado uma taxa nominal, digamos que você queira fazer um investimento e a proposta do banco seja uma taxa nominal. É importante que você converta essa taxa nominal para deixá-la como taxa efetiva.
Continue acompanhando no quadro, vamos usar um exemplo. Então vamos imaginar uma aplicação que sejam feitos depósitos mensais iguais a R$ 720. Numa aplicação que paga 1,39% ao mês. Vamos supor também que o período da aplicação, o período total, seja de 2 anos. E aí eu pergunto, qual o valor que terei ao final da aplicação? Então eu quero descobrir o VF, o valor futuro, o valor a ser resgatado após esses 2 anos de aplicação mensal no valor de R$ 720 em um banco que paga uma taxa de 1,39% ao mês. O que é importante que você analise primeiramente em situações como essa? A unidade de tempo tanto dos depósitos quanto das taxas e do período de capitalização, do período de aplicação. Perceba aqui que os depósitos, eles são mensais. A taxa já está ao mês, então a unidade de tempo está igual. Agora o período está em anos. Na fórmula eu preciso utilizar a mesma unidade de tempo da taxa e dos depósitos. Então eu sei que 2 anos é o mesmo que 24 meses. Então nós vamos utilizar o 24 meses na fórmula. A fórmula que determina então o valor a ser resgatado, ela é dada por VF, valor futuro, igual ao valor das aplicações, que multiplica entre colchetes 1 mais a taxa de juros elevado ao período da aplicação menos 1 sobre a taxa. Então vamos substituir as informações. VF é o que queremos descobrir, o valor das aplicações, R$ 720, então isso multiplica o quê? 1 mais. A nossa taxa na representação decimal, ela é o mesmo que 0,0139. Na fórmula, sempre utilizamos a representação decimal. Então, 1 mais 0,0139 elevado ao período. Lembrando que aqui nós temos que utilizar em meses. 2 anos são 24 meses. Menos 1, que já é da fórmula. Tudo isso dividido pela taxa de 0,0139. E fecha parênteses. Então perceba, essa é a fórmula já com a substituição das informações que nós temos, dessa situação, desse exemplo. Vamos desenvolver primeiramente utilizando a calculadora científica. Acompanhe na câmera de documentos. Então na calculadora científica, eu vou digitar o que está entre colchetes. Então abro parênteses, 1 mais 0,0139, fecha parênteses, elevado a 24, menos 1, igual. Aqui eu deixei com 9 casas decimais, eu vou mudar para utilizar 4. Então mod 3 vezes, até aparecer fix, digito 1, e a tecla 4 eu deixo com 4 casas decimais. Então vou fazer novamente. 1 mais 0,0139, fecha parênteses, elevado o circunflexo a 24, menos 1. Obtenho esse valor, acompanhe no quadro novamente. Então esse é o valor que eu encontrei no numerador. Bom, como é um exemplo que eu coloquei agora no quadro e você não possui no seu material de estudo, eu aconselho que você preste atenção na resolução e depois assista novamente, pausando a aula, quantas vezes forem necessárias, para que você entenda os procedimentos. Mas aqui é importante entender a resolução do exemplo. Então, eu desenvolvi a parte de cima da fração. Nós temos ainda que dividir por 0,0139. Acompanhe na câmera de documentos. Então, esse resultado eu divido por 0,0139 igual, obtenho esse valor, que deverá multiplicar, acompanhe no quadro novamente,
Veja que o resultado que eu encontro dentro do colchetes multiplica o 720. Então, falta multiplicar pelo 720. Acompanhe na calculadora. Então, esse resultado vezes 720 resulta em R$ 20.345,51 aproximadamente. Esse será, então, o valor do resgate. Agora, vamos desenvolver na HP 12C. Então, para quem tem HP, limpa a memória, para evitar que informações anteriores influenciem no cálculo. E agora eu insiro as informações que nós temos. Primeiro, o valor dos depósitos, R$ 720, então 720, CHS, PMT. Eu teclo aqui o CHS para que o resultado final não fique negativo, então eu já evito essa situação. A taxa 1,39, então 1,39i, em quanto tempo? 24 meses, então 24N. E o que nós queremos? O valor futuro, o Future Value, o FV. Então veja, R$ 20.345,51. Então assim nós trabalhamos a determinação do valor futuro em aplicações, utilizando a fórmula por meio do exemplo e também a calculadora científica e a HP 12C. E eu encerro então o nosso estudo teórico relacionado ao valor futuro. Vamos agora a uma situação-problema e que tenhamos que recorrer ao conceito de valor futuro em aplicações. Acompanhe. Você, como sócio proprietário de uma metalúrgica, deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Calcule a entrada paga para a execução da reforma do novo pátio de distribuição, que foi resultado de uma aplicação mensal de R$ 20.000 durante 3 anos, sob regime de juros compostos e taxa de 1,20% ao mês. Então, após a leitura do enunciado, eu preciso identificar as informações mais importantes, o que é solicitado. Então, nós temos que determinar o valor futuro. Então, nós vamos usar a fórmula do valor futuro. Eu preciso do valor da aplicação mensal. Então, nós temos que o DEP, o nosso depósito, será de 20 mil. A nossa taxa já está como taxa efetiva, já está no regime composto. Então, a nossa taxa é de 1,20%. E a unidade de tempo já está ao mês. E o período, o N, o período da aplicação é de 3 anos. Aí nós temos que converter esses 3 anos para meses. 3 anos é o mesmo que 36 meses. Então, aqui eu destaco a fórmula do valor futuro e as informações que nós vamos substituir. O VF é o que nós queremos descobrir. O DEP, R$ 20.000, é o valor da aplicação mensal. O N, substituiremos por 36. E o I, por 1,20%. Claro que na representação decimal, 0,012. Então, vamos à substituição das informações que nós temos. Então, veja que no lugar do DEP, substituir por 20 mil. No lugar do I, da nossa taxa, substituir por 0,012. E no lugar do N, substituir por 36. Então, feitas as substituições, nós vamos ao desenvolvimento das operações matemáticas envolvidas. Então, se eu tenho a calculadora científica, eu preciso desenvolver, então, essas operações. Primeiramente, o que está entre colchetes e depois multiplicar o resultado pelo 20 mil. Então, vamos começar pelo que está entre colchetes. 1 mais 0,012 elevado a 36 menos 1, e aí depois dividir por 0,012. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, abre parênteses, 1 mais 0,012, fecha parênteses, elevado a 36, menos 1, igual. Então, obtenho esse valor,
E aí nós dividimos pelo que está embaixo, o 0,012. Obtemos, então, aproximadamente 44,6983. No material de estudo, eu já arredondei para 2 casas, ficou então 44,70. Aí vai dar uma diferença pequena no resultado, não tem problema. Então, esse valor nós multiplicamos pelo que está fora do colchetes, o 20 mil. Encontramos, então, R$ 893.965,52 aproximadamente. Acompanhe no quadro novamente. Então, o valor na calculadora é de aproximadamente R$ 893.965,52. Essa diferença deu por conta da aproximação do que está entre colchetes. Agora vamos desenvolver utilizando a HP12C. Então, nós inserimos as informações necessárias. Então, 20 mil, CHS, PMT, o valor das aplicações, 1,2I, o valor da nossa taxa de juros, 36N, o período da aplicação, os 3 anos, porém aqui em meses, e aí basta ter claro aqui o FV. Chegamos então a R$ 893.965,52. E o interessante é que esse é o mesmo resultado encontrado na calculadora científica, quando eu fiz os cálculos de uma única vez na calculadora científica. Acompanhe no quadro novamente. Então, assim, nós concluímos que o valor da entrada paga para a reforma do novo pátio de distribuição foi de 894 mil. Aqui, se eu considerar os arredondamentos que eu fiz manualmente, ou R$ 893.965,52, se nós determinarmos por meio da calculadora científica e da calculadora HP12C. Claro que para o nosso estudo, essa diferença nas aproximações não terá problema, nem mesmo para as questões que você terá que resolver. São valores muito próximos. E assim, então, considerando o conceito de valor futuro em aplicações, é que eu encerro a resolução da nossa situação-problema. Em muitas situações de investimento, nós conhecemos o valor a ser resgatado, o valor das aplicações periódicas e iguais, quanto tempo que durou as aplicações, e nós ficamos sem conhecer, sem saber qual a taxa de juros que está sendo paga por essa aplicação. Então, nesse momento, nós vamos aprender a determinar a taxa de juros de um investimento. E o método que nós vamos utilizar é um método muito parecido da determinação da taxa de juros em financiamentos, que é pelo método de Newton-Raphson. Acompanhe comigo no quadro. Então, o método de Newton-Raphson para valor futuro, ele leva em consideração, assim como nós fazemos para financiamentos, 3 funções. A primeira, chamada de função da taxa de juros compostos, que é dada por VF dividido por DEP, e é importante que você já associe com o significado desses símbolos. Então, VF é o valor futuro, o valor a ser resgatado, o DEP é o valor das aplicações, o valor dos depósitos. Então, essa divisão multiplica a taxa de juros, e aí menos 1 mais a taxa de juros elevado ao período das aplicações, mais 1. Essa, então, é a nossa primeira fórmula, a primeira função. A segunda, ela é chamada de função marginal da taxa de juros compostos. Ela é dada pela divisão entre o valor futuro e as aplicações, menos o N, que é o período das aplicações, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado a N menos 1. Essas duas fórmulas, elas são muito parecidas com a fórmula que nós utilizamos para os financiamentos.
O que diferencia? Lá no financiamento, nós utilizamos no expoente o menos n. Então, a fórmula, na verdade, ela fica do seguinte modo. F da taxa igual ao valor presente dividido pelo valor das parcelas a serem pagas, que multiplica a taxa, menos 1 mais a taxa elevado a menos n mais 1. Então, veja que a única diferença, o que muda aqui é o expoente. Em vez de utilizarmos menos n, agora nós trabalhamos com o expoente positivo. É interessante que você relacione as fórmulas, compare, veja o que elas têm de semelhantes, o que elas têm de diferente. E a terceira fórmula, a terceira função é a função de Newton-Raphson, que ela é dada por I. E aqui, esse J mais 1 no índice indica que é uma nova taxa de juros. Então, essa nova taxa ela é igual à taxa anterior menos o resultado da primeira função dividido pelo resultado da segunda função. Nós vamos utilizar as duas últimas funções, a função marginal da taxa de juros e a função de Newton-Raphson, sempre quando o seu palpite, a sua estipulação para a taxa de juros não estiver correta. Porque aí a gente precisa de uma nova taxa. No material de estudo eu deixo o que significa cada um dos símbolos, mas você já sabe. VF é o valor futuro, o I, a taxa de juros, DEP, o valor das aplicações, e esse I, J mais 1, é uma nova taxa de juros a ser estipulada. O que é importante agora é nós tratarmos dos procedimentos, o passo a passo. Então, o primeiro passo consiste em estipularmos uma taxa de juros compostos. Depois de estipularmos, darmos um palpite para a taxa de juros, nós fazemos o quê? Substituímos essa taxa lá na primeira função. E aí você precisa analisar o resultado. Se o resultado em módulo, ou seja, como número positivo, for menor ou igual que 0,0001, então o seu palpite está correto. A taxa que você estipulou é a taxa aplicada, imposta na sua aplicação, no seu investimento. Agora, se o módulo do resultado for maior que 0,0001, então o seu palpite não está correto. E aí você precisa de uma nova taxa de juros. Você precisa de um novo palpite. E aí a gente faz o quê? Substitui a taxa na segunda função. E aí você encontra um resultado. E aí nós teremos, então, o resultado da primeira função, o resultado da segunda e a taxa que você estipulou, o seu palpite. Com essas três informações, você substitui na terceira função. Substituindo na terceira função, é que você encontrará uma nova taxa de juros. E aí, com essa nova taxa de juros, o que eu faço? Começo tudo de novo. Pego essa nova taxa, substituo na primeira função e analiso o resultado. Então, esse processo, ele é um processo muito parecido com um processo que você já conhece para a determinação da taxa de juros em casos de financiamento. E aqui eu destaco que o procedimento acaba quando, na primeira função, encontrarmos um resultado menor ou igual a 0,0001. Aí o palpite para a taxa estará correto. Bom, então nós vimos como que se dá a determinação da taxa de juros compostos em casos de investimento. Você já aprendeu em situações de financiamento. O que muda no método de Newton-Raphson? A única diferença estará nas duas primeiras funções, na primeira e na segunda, em que os expoentes terão não mais o menos n, mas o n positivo.
E assim eu encerro então o nosso estudo teórico relacionado à determinação da taxa de juros compostos. Vamos agora a uma situação problema em que tenhamos que determinar a taxa de juros. Acompanhe comigo. A reforma do novo pátio de distribuição da empresa em que você é sócio foi financiada e a última parcela será paga com o resultado de uma aplicação de R$10.000 por mês, durante 6 meses. Essa aplicação resultou, num período de 4 meses, o valor de R$48.763,64, depositando R$12.000 por mês. Portanto, sua missão é determinar a taxa de juros dessa aplicação e também o resultado do investimento de R$10.000. Então, a proposta dessa situação problema é: nós queremos determinar o valor futuro, né, de uma aplicação de R$10.000 por mês, em 4 meses. Mas nós não conhecemos a taxa de juros dessa aplicação. Mas nós sabemos de uma outra aplicação que já foi feita, né, o valor resgatado, o valor das aplicações mensais. Então, a partir dessas informações de uma outra aplicação, é que nós vamos descobrir a taxa de juros paga pelo banco. Acompanhe comigo no quadro. Então, essa aplicação que nós vamos considerar, ela resultou em um valor futuro de R$48.763,64, depositando R$12.000 por mês. Em quanto tempo? 4 meses. Então, são essas as informações que nós temos para a determinação da taxa de juros. Então, primeira etapa, vamos estipular uma taxa de juros. Nós temos o VF 48.763,64. A taxa de juros é o que queremos encontrar. O N será igual a 4. E o valor dos depósitos, R$12.000 por mês. Então, tendo essas informações, vamos à aplicação do método de Newton-Raphson. Então, aqui eu destaco a primeira função, a função da taxa de juros. Veja que eu substituí o valor futuro por R$48.763,64 e substituí o valor das aplicações por 12.000. O N nós substituímos por 4. O que eu consigo resolver aqui após as substituições? Eu consigo resolver a divisão. R$48.763,64 dividido por 12.000 é igual a 4,0636. Então, essa é a nossa primeira função. Então, sempre que eu me referir à primeira função, é importante que você recorra a 4,0636i menos 1 mais i elevado a 4 mais 1. Agora vamos para a nossa segunda função. A nossa segunda função é aquela função marginal da taxa de juros. Então, eu já sei que o valor futuro dividido pelas aplicações, 4,0636. O N eu substituí por 4. No expoente, temos N menos 1. Como N é 4, 4 menos 1, 3. Então, essa é a nossa segunda função. E agora vamos à terceira. A terceira é uma função que nós vamos utilizar para determinar uma nova taxa de juros quando a anterior não estiver correta. Então, essas são as 3 funções que nós utilizaremos. Então, nós vamos começar fazendo uma estipulação de uma taxa de juros no valor de 2%. Acompanhe na câmera de documentos. Então, eu vou começar estipulando uma taxa
de 2% ao mês. Feita essa estipulação, nós substituímos na primeira função. Então, onde tem i, eu vou colocar o 0,02, que é 2%. Então, na calculadora científica, teremos 4,0636, que multiplica 0,02 menos, abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses, elevado, e aí o circunflexo, a 4, mais 1. Igual, obtenho menos 0,0012. Chegou nesse resultado da primeira função, o que você precisa fazer? Você tem que se questionar, esse número, e aí olha para ele sempre em módulo, ou seja, sempre positivo. Esse número positivo, ele é menor ou igual a 0,0001? Não é. Ele é maior. Se é maior, então essa taxa não está correta. Se essa taxa não está correta, nós precisamos de uma nova taxa de juros. Acompanhe no quadro. Aqui eu deixo uma tabela que aí você pode acompanhar depois, com calma, pausando a aula, porque também não consta no seu material. Os 2% é a nossa estipulação inicial. Ao substituirmos na primeira função, encontramos o valor de menos 0,0012, como eu mostrei na calculadora científica. Bom, se esse número em módulo ele fica positivo e ele é maior que 0,0001, então a taxa que eu estipulei não está correta e a gente precisa de uma nova taxa. Então agora o processo é para determinar essa nova taxa. O que eu faço? Substituo 0,02 na segunda função. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na segunda função, a função marginal, nós vamos substituir o i por 0,02. Então, nós teremos 4,0636 menos 4, abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses, elevado a 3. Chegamos ao valor de menos 0,1812. Acompanhe no quadro novamente. Então, esse é o resultado da segunda função. Com as três informações, a taxa de juros estipulada, o valor da primeira função e o valor da segunda função, substituímos tudo isso na terceira função. Na função de Newton-Raphson. Acompanhe na câmera de documentos. E para que nós faremos isso? Para descobrirmos uma nova taxa de juros. Então, 0,02 no lugar do i, menos. Aqui, como o resultado da primeira função é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, abre parênteses, menos 0,0012, dividido, o resultado da segunda função também é negativo. Então, vou abrir o parênteses novamente. Menos 0,1812, fecha um parênteses, fecha o outro, igual. 0,0134 é a nossa nova taxa de juros. Acompanhe no quadro. Então, essa é a nossa nova taxa de juros. Com essa nova taxa de juros, o que eu faço? Começo tudo de novo. Considero essa taxa, substituo na primeira função. Ao substituirmos na primeira função, encontraremos menos 0,0002. Esse número em módulo fica positivo. E ele é maior que 0,0001. Se é maior, então essa taxa também não é a correta. E aí nós precisaremos de uma nova taxa de juros. E aí eu faço o mesmo procedimento realizado anteriormente. Substituo 0,0134 lá na segunda função. Encontrarei menos 0,0994. Com as três informações,
substituo na terceira função e encontrarei o valor aproximado de 0,0114. Então, com essa nova taxa de juros, faço tudo novamente. Substituo esse valor na nossa primeira função e encontrarei o valor aproximado de menos 0,0001. Esse valor em módulo é 0,0001, é ele positivo. E perceba que agora sim, esse número ele é igual ao número da nossa condição. Se é igual, poderia ser menor. A ideia é que o resultado da primeira função seja um número menor ou igual a 0,0001. Se for, chegamos à nossa taxa. Então, a taxa correta é uma taxa de 0,0114. Então, a taxa de juros compostos utilizada na aplicação foi de 1,14%. E se eu quiser fazer isso na calculadora HP12C? Na HP12C, fica mais simples. Então, limpa a memória, FCLX, insiro as informações necessárias. R$ 48.763,64 CHS FV, porque esse é o valor futuro, já é o valor resgatado. 12.000 é o valor das aplicações mensais, então 12.000 PMT. Em quanto tempo? Em 4 meses, então 4N. E agora, digito a tecla I, aparece a taxa de juros. Veja que deu 1,05 aproximadamente. Acompanhe no quadro. Então, na HP12C, nós encontramos o valor aproximado de 1,05%. Veja que está um pouco diferente do que nós encontramos nos cálculos. A calculadora HP12C, ela considera mais casas decimais nas operações matemáticas. Então, esse valor aqui, ele é o valor mais próximo da taxa real. Nos cálculos manuais, por conta das aproximações que nós fazemos, isso acaba dando uma alteração no resultado final. Mas vamos continuar utilizando a taxa de 1,14%. Com essa taxa, agora vamos determinar o resultado da aplicação de R$ 10.000. Então, temos a fórmula do valor futuro, a taxa de 1,14%, um período de 6 meses, com depósitos mensais de R$ 10.000. Substituindo as informações na nossa fórmula, chegaremos ao valor futuro de R$ 61.754,39. Então, veja que aqui, utilizando a fórmula, substituir as aplicações por 10.000, a taxa de juros por 0,0114, o N por 6, e encontramos o nosso valor futuro. Acompanhe agora na calculadora HP12C. Na HP12C, também fica mais simples. 10.000 CHS PMT as aplicações, 1,14 e a taxa de juros que nós encontramos, o período de 6 meses de aplicação, e aí eu digito FV e encontro o valor do resgate. R$ 61.736,22 aproximadamente. Acompanhe no quadro. Então, na calculadora, encontramos o valor aproximado de R$ 61.736,22. Isso considerando a HP12C. Se eu realizar os cálculos também na científica, chegarei no valor próximo do da HP12C. E assim, então, considerando a determinação da taxa de juros compostos por meio do método de Newton-Raphson e da calculadora HP12C, encontramos a taxa de juros da nossa situação e depois o valor do resgate de uma aplicação de R$ 10.000 por mês. E resolvemos a situação problema.
Agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições. Logo eu retorno então para discutirmos. Bom, entre as dúvidas encaminhadas, uma está relacionada ao método de Newton-Raphson. É preocupante o uso dessa fórmula? É uma fórmula complexa, exige vários passos, dependendo da estipulação inicial que você faz, o processo é mais longo ainda. O recomendado é o uso da HP12C. Essa ferramenta é importantíssima para a disciplina de matemática financeira e ela nos fornece um resultado muito mais próximo da taxa real. É claro que o método é um método que a gente explica, a gente considera, porque é a questão teórica que está por trás da determinação da taxa de juros. Mas o ideal é o uso da HP12C. Uma outra questão encaminhada é com relação à letra N no expoente. Quando eu tenho que a incógnita está no expoente da equação, o que eu faço? Realmente eu tenho que utilizar o LN, o logaritmo. Sempre quando o expoente, a incógnita estiver no expoente da equação, utilizaremos o LN. E aí na calculadora científica já tem a tecla LN, acompanhe na câmera de documentos. Então na calculadora científica utilizaremos a tecla LN, e aí o número que você deseja calcular o LN. E na HP12C nós também temos essa opção. É a tecla da porcentagem com T. Perceba que embaixo dessa tecla tem escrito de azul LN. Para ativá-la, claro que eu tenho que apertar a tecla G antes. Aí eu ativo a função do LN. Então, levando em consideração o método de Newton-Raphson e o LN, que eu encerro o nosso momento de interação. Vamos agora ao estudo da amortização. Acompanhe comigo no quadro. No Brasil, para financiamento de compra de imóveis, são utilizados dois métodos de amortização da dívida de compra, o saque e o price. Então, esses são os utilizados. O saque, sistema de amortização constante, e o price, sistema francês de amortização. Então, nós estudaremos dois sistemas de amortização de contrato de financiamento que são muito comuns no nosso país e aplicados pelas instituições financeiras em financiamentos a longo prazo. O saque, o sistema de amortização constante, caracteriza-se por suas parcelas apresentarem um comportamento decrescente. É um sistema muito utilizado para o financiamento de compra de imóveis. Então, no nosso país, quando tratamos do financiamento de uma casa, de um apartamento, os bancos utilizam o sistema de amortização constante, em que as parcelas vão decrescendo com o tempo. E o sistema Price, o sistema francês de amortização, tem como característica suas parcelas serem iguais. Tem maior aplicação em financiamentos de veículos. Então, quando vamos lá financiar um carro, uma moto,
as instituições bancárias utilizam o sistema Price, em que as parcelas serão sempre iguais, terão sempre o mesmo valor. No sistema saque e no Price também, nós vamos levar em consideração 3 informações. A amortização, que é o valor que vai diminuindo a dívida, o valor dos juros cobrados, o valor das parcelas e o valor da dívida resultante após a amortização. No sistema saque, como que nós determinamos a amortização? A amortização será dada pela seguinte fórmula: VP sobre N, o valor do financiamento, o valor à vista, dividido pelo número de prestações, o número de parcelas. Os juros será dado pela dívida vezes a taxa de juros aplicada pelo banco. A parcela será dada pela soma entre a amortização e os juros cobrados pelo período. E a dívida será sempre renovada, fazendo a dívida anterior menos a amortização. Isso faz com que a dívida vá diminuindo ao longo do tempo. No sistema Price, nós temos as mesmas informações, porém a determinação de cada uma delas se torna diferente. Então a parcela, como no sistema Price as parcelas serão todas iguais, diferente do sistema saque, aqui nós determinaremos por meio da seguinte fórmula: o valor do financiamento vezes a taxa de juros, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período, dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao período, menos 1. Com essa fórmula, nós encontramos o valor da parcela. Os juros: a dívida vezes a taxa, a amortização, parcela menos os juros, e a dívida atual, do período atual, é igual à dívida anterior menos a amortização. Vamos a um exemplo para que você entenda o uso do sistema Price. Então, o empréstimo de R$6.000 será parcelado em 3 vezes mensais sob o sistema Price, com uma taxa de juros de 1,2% ao mês. Determine o saldo devedor a cada parcela paga. Bom, então eu construí uma tabela para que possamos, então, identificar cada uma das informações, da parcela, dos juros, da amortização e do valor da dívida. Então, por onde que eu começo? Vamos começar determinando o valor das parcelas. E aí eu preciso usar a fórmula. O valor do financiamento vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado a n, sobre 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Substituindo as informações que nós temos, fica 6.000, que multiplica 0,012, que multiplica 1 mais 0,012 elevado a 3, sobre 1 mais 0,012 elevado a 3 menos 1. Desenvolvendo a fórmula, chegaremos no valor da parcela de R$ 2.048,19. Acompanhe na câmera de documentos. O valor das parcelas, utilizando HP 12C, é feita do seguinte modo: 6.000 CHS PV é o valor do financiamento, 3N, o período para pagamento, o número de prestações, 1,2 I, a taxa de juros, e aí eu teclo PMT e encontro o valor das parcelas, R$ 2.048,19 aproximadamente. Continue acompanhando no quadro. Bom, descobrimos a parcela, tanto por meio da fórmula quanto na HP. Agora vamos à tabela. Preencho já todos os campos
relacionados, então, à parcela. Então, R$ 2.048,19, a primeira, a segunda e a terceira. Feito isso, eu já coloco na primeira linha o valor da dívida, R$ 6.000. E agora, o que eu faço? Agora eu aplico a taxa de juros. A nossa taxa de juros é de 1,2%. 1,2% eu aplico sempre sobre a dívida. 1,2% de R$ 6.000 é igual a R$ 72. Então, esse é o valor dos juros no primeiro período. Como que eu determino agora a amortização? Eu faço a parcela menos os juros. Encontro R$ 1.976,19. Essa é a amortização. Então, parcela menos os juros igual a amortização. Considero a amortização subtraindo a dívida. Então, eu reduzo esse valor da nossa dívida. Obteremos R$ 4.023,81. E aí eu continuo. Aplico 1,2% à nossa nova dívida. 1,2% de R$ 4.023,81 é igual a R$ 48,28. A parcela menos os juros me dá a amortização, R$ 1.991,91. Subtraio esse valor da dívida, a dívida anterior, R$ 4.023,81 menos R$ 1.991,91, resulta em R$ 2.023,90. Continuo, agora eu aplico a taxa de juros a essa nova dívida. 1,2% sobre R$ 2.023,90 resulta em R$ 24,29. Parcela menos os juros resulta na amortização, R$ 2.023,90. A dívida anterior menos essa amortização, me resta dívida zero agora, quitei a dívida. E acabou o processo. Determinei o valor de todas as parcelas, os juros cobrados a cada período, o valor das amortizações a cada período e o valor da dívida também a cada período, até anularmos essa dívida. E assim eu encerro então o nosso estudo teórico relacionado à amortização. Vamos agora a uma situação problema e que tenhamos que aplicar o sistema saque de amortização. Acompanhe comigo no quadro. Você será inserido como sócio proprietário de uma empresa que está reformando um novo pátio de distribuição. Reforma essa de 1 ano que está sendo executada sob contrato de financiamento em sistema de amortização constante, ou seja, saque. Os pagamentos serão trimestrais, sob a taxa nominal anual de 15%, no valor de R$ 1.200.000. Nas situações anteriores, você definiu o valor de pagamento da entrada e também definiu a verba resultante de um investimento que fará parte do pagamento da última parcela. Agora, você deverá calcular o valor da última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma. Então, sabendo que o valor da reforma é de R$ 1.200.000 com entrada de R$ 894.000, temos que o valor a ser financiado será a diferença entre esses dois valores. Então, 1.200.000 menos 894.000 é igual a R$ 306.000. Esse, então, será o valor a ser financiado, considerando o sistema saque. Uma observação importante é com relação à taxa de juros cobrada pelo banco, na proposta do financiamento. A taxa ela está com uma taxa
nominal. Nós teremos que converter essa taxa para deixá-la como uma taxa efetiva. Acompanhe no quadro. Então, a fórmula para convertermos uma taxa nominal para efetiva é dada por IEF igual a D sobre N mais 1 elevado a F menos 1, onde o D representa a taxa nominal, o IF representa a taxa efetiva, o N, o período da taxa nominal em dias, e o F, o período da taxa efetiva também em dias. Aqui eu já trago a substituição na fórmula. É um processo que você já conhece de conversão da taxa nominal em efetiva. Então veja que eu substituí o D por 0,15, o N por 360, porque a taxa nominal ela está dada ao ano, e um ano possui 360 dias. O F substituímos por 90, porque nós queremos que a taxa nova ela fique trimestral. Lembre-se que o pagamento será feito a cada 3 meses. O período é trimestral. Então, desenvolvendo em ambas as calculadoras, na científica e na HP, nós chegaremos ao valor aproximado de 0,0366. Ou ainda 3,66%. Essa, então, será a nossa taxa efetiva ao trimestre. Então, com as informações ajustadas, determinando o valor a ser financiado de 306 mil, determinando a taxa efetiva ao trimestre, nós podemos determinar o valor da última parcela do financiamento. E aqui eu já trago uma tabela constando as informações desse sistema SAC. Então, no SAC, uma observação importante é que as amortizações a cada período são sempre iguais. Então, minha orientação é que você comece com a amortização. E como que eu determino o valor a ser amortizado da dívida? Fazendo o valor a ser financiado dividido pelo período. O valor a ser financiado é de 306 mil reais. E nós temos que o período do nosso financiamento é de 6 meses. Corrigindo aqui, de 4 meses. Então, 306 mil dividido por 4 períodos, 4 parcelas a serem pagas, será R$ 76.500. Esse é o valor, então, das amortizações. Sendo assim, eu construo a segunda coluna. Veja que em todos os períodos eu já incluí os R$ 76.500. Na primeira linha, eu coloquei R$ 306 mil, que é o valor da dívida, o valor a ser financiado. E as demais informações, como que eu encontro? Então, nós começamos fazendo 306 mil, valor da dívida, menos a primeira amortização. 306 mil menos 76.500 resulta em R$ 229.500. Feito isso, eu faço 229 mil, corrigindo, eu aplico a taxa de juros à nossa dívida. Então, eu aplico a taxa de juros aos 306 mil reais. Lembrando que a nossa taxa efetiva é de 3,66% ao trimestre. Então, aplicando essa taxa de juros à dívida de 306 mil, chegamos então ao valor de R$ 11.199,60. Próximo passo, o valor da parcela. Agora somamos a amortização com os juros.
R$ 76.500 mais R$ 11.199,60 resulta em R$ 87.699,60. E aí o processo se repete. Eu faço o mesmo agora na segunda linha, considerando agora a dívida de R$ 229.500. Aplico a taxa de juros a essa dívida, então a taxa de 3,66%, e encontro o R$ 8.399,70. Depois, nós somamos a amortização com esses juros e encontramos o valor da parcela. Na terceira linha, aplico a taxa de juros de 3,66% e encontro os novos juros, R$ 5.599,80. Somo esses juros com a amortização e encontro R$ 82.099,80. Esse é o valor da terceira parcela e faço o procedimento até que eu chegue na última parcela, na quarta parcela. Portanto, o valor da última parcela de financiamento será de R$ 79.299,90. Essa, então, é a aplicação do sistema SAC, sistema de amortização constante, na situação problema, e assim eu encerro a sua resolução. Vamos agora ao estudo da conta especial, do cheque especial. Acompanhe comigo no quadro. O método hamburguês é o método de cálculo dos juros a serem cobrados ao final de um período de 30 dias para a conta garantida ou o cheque especial. Então, quando tratarmos do cheque especial, nós aplicaremos o método hamburguês. E esse método possui a seguinte fórmula: J, que indica os juros a serem cobrados em um determinado período, igual o I, que somado com o IOF, o I será a nossa taxa no regime simples, então é uma taxa nominal, mais o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e isso multiplica uma somatória. A somatória de SD vezes o D minúsculo. E o que cada um desses símbolos representa? O SD representa o saldo devedor. E o D representa a quantidade de dias em que esse saldo devedor esteve presente na conta. Então, nós precisamos considerar os diferentes saldos devedores constantes na conta em um período de movimentação, multiplicar cada um desses saldos pelos respectivos períodos em que as dívidas estiveram na conta e depois fazer a somatória de todos os valores resultantes. Então imagine que uma conta eu tenho uma dívida de R$ 1.000 e essa conta de R$ 1.000 fique na conta durante 3 dias, até que eu saque o novo valor da minha conta e aumente a dívida para R$ 1.500. Então perceba que o R$ 1.000 esteve presente na conta durante 3 dias. Então nós multiplicaremos o 1.000 pelo 3. Depois o 1.500, eu preciso analisar esse valor esteve sem alteração na conta por quantos dias? E aí eu multiplicarei os 1.500 por essa quantidade de dias. E por fim, somamos o valor desses produtos, dessas multiplicações. Continue acompanhando. Então, essa operação é que me dá o resultado da somatória. E essa, então, considerando essas informações, essa fórmula para a determinação dos juros de um cheque especial, do uso do cheque especial, é que eu encerro o nosso estudo teórico relacionado à conta garantida.
Vamos a uma situação problema em que tenhamos que determinar os juros cobrados em uso do cheque especial. Acompanhe no quadro. Você sabe que a última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma é de R$ 79.299,90. Então, esse é o valor que nós encontramos por meio do financiamento sob o sistema SAC. Sabemos também que, para pagar essa parcela, você fará uso de uma verba de R$ 61.754,39, proveniente de uma aplicação, e o restante virá da conta bancária da empresa. Como a empresa tem outros compromissos a saldar, provavelmente deverá fazer uso de seu cheque especial, e a instituição bancária cobra uma taxa de juros simples de 144% ao ano e IOF de 0,07% ao dia. Bom, aqui nós temos que retirar as informações importantes, as informações necessárias para determinarmos os juros a serem cobrados. Aqui eu destaco que a taxa de juros, o nosso I da fórmula, já está no regime simples. Então, taxa de juros simples de 144% ao ano. Teremos que dividir por 360 depois para deixarmos ao dia. O nosso IOF também está ao dia. Então, nas taxas de juros a serem cobradas, não teremos que realizar conversões. Você deverá, no último dia do mês, apresentar, então, os juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial e o saldo final da empresa. O extrato bancário é dado pela seguinte tabela. Então, vamos analisar as primeiras informações da movimentação da conta. Então, perceba que no dia 1, houve um depósito no valor de R$1.000. Percebo isso pelo sinal de positivo. Então, nós temos um saldo positivo de R$1.000 na conta. No dia 3, houve um depósito de R$400 mil. Isso significa que o saldo passa a ficar R$401 mil. Saldo positivo. No dia 5, houve um saque para pagamento de fornecedores no valor de R$150 mil. Se houve essa retirada, então, R$401 mil menos 150 mil, R$251 mil. Continuamos com saldo positivo. No dia 5, ainda houve um pagamento de funcionários, uma retirada, no valor de R$100 mil. Então, o saldo anterior, R$251 mil menos R$100 mil, resulta em R$151 mil. Continuamos com saldo positivo. No dia 10, houve uma retirada, houve encargos fiscais sendo aplicados à conta, então uma retirada de R$170 mil. O nosso saldo anterior, R$151 mil, menos esses 170 mil, agora entramos no cheque especial. Ficaremos com um saldo negativo de R$19 mil. No dia 13, houve uma entrada, possivelmente pagamento de clientes, no valor de R$50 mil. O saldo anterior, que estava negativo em R$19 mil, mais esses R$50 mil, teremos um saldo positivo de R$31 mil. Então, saímos do negativo e ficamos agora positivos. No dia 15, pagamento da reforma. Como vimos anteriormente, o pagamento da reforma está no valor de R$ 17.545,51.
O valor anterior de R$ 31.000 menos esses R$ 17.545,51 resulta no valor ainda positivo de R$ 13.454,49. No dia 22, houve uma retirada para pagamento de manutenção no valor de R$ 20.000. Agora, vamos ter que usar o cheque especial. R$ 13.454,49 menos 20.000 resulta em R$ 6.545,51. Saldo negativo. No dia 28, pagamento de material de construção, mais uma retirada de R$ 85.000. O valor da dívida irá aumentar, passando a ficar R$ 91.545,51. E no dia 30, pagamento de cliente, uma entrada no valor de R$ 100.000. Agora, teremos um saldo positivo de R$ 8.454,49. Ficamos com o saldo, então, positivo. Fechamos o saldo bancário com o saldo positivo. Ficamos no azul. Como a última parcela a ser paga é de R$ 79.299,99 e há uma verba de R$ 61.754,39, o valor faltante deverá ser retirado da conta bancária da empresa. Então, como eu já registrei nas nossas tabelas de movimentação, o valor para reforma de R$ 17.545,51. Esse valor já foi registrado nas nossas movimentações. E agora vamos determinar os juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial. Então veja que a taxa nominal eu substituí por 1,44 dividido por 360. Por quê? Porque a nossa taxa nominal ela é de 1,44% ao ano e nós precisamos dela ao dia. Por isso dividimos por 360. O IOF, 0,0007, a representação decimal do nosso IOF. E agora a somatória dos períodos em que houve o uso do cheque especial. Aqui eu já coloquei o valor final de R$ 279.364,08. Mas vamos analisar junto à tabela. O que nós temos que fazer? Você precisa olhar na tabela para todos os momentos em que tivemos um saldo negativo. Então, primeiro, no dia 10, um saldo negativo de R$ 19.000. O que eu faço com esses R$ 19.000? Nós precisamos analisar quanto tempo que ele ficou negativado na conta. Então, ele ficou negativado do dia 10 ao dia 13, ou seja, 3 dias. Guarda esse número para o 19.000. Agora, no dia 22, saldo negativo de R$ 6.545,51. Ficou negativo por quanto tempo? Até o dia 28. Então, por 6 dias. E aí, no dia 28, R$ 91.545,51 ficou negativado por 2 dias. Então, são essas as informações que nós precisamos. Então, eu faço 19.000 vezes 3, 57.000. R$ 6.545,51 vezes 6, 39.273,06.
91.545 com 51 centavos vezes 2 igual a 183.091 reais e 2 centavos. Fazendo a soma desses três valores, é que chegamos ao R$ 279.364 com 8 centavos. E aí nós desenvolvemos o restante utilizando as calculadoras. Aí são as operações matemáticas envolvidas. O valor que nós encontraremos, então, será o valor de R$ 1.313 com 1 centavo. E assim, considerando, então, a conta garantida, o cheque especial, é que eu encerro a resolução da situação problema. Vamos ao momento de interação, que eu deixo uma questão, acompanhe no quadro. Um investimento de R$ 120 por mês numa aplicação que paga taxa de juros compostos de 1,08% ao mês resultou em R$ 1.942 com 66 centavos. Determine o tempo de investimento. Então, vamos à resolução dessa situação, utilizando, então, as informações dadas no enunciado. Então, perceba que nós temos um valor de R$ 120 como valor das aplicações, os valores mensais a serem depositados, uma taxa de 1,08% ao mês e o valor futuro, já o valor a ser resgatado, de R$ 1.942 com 66 centavos. O que nós queremos? Nós queremos o valor de N do período. Ao substituirmos na fórmula para a determinação do valor futuro, nós teremos 1.942,66 como valor futuro, 120 como valor dos depósitos, que multiplica 1 mais 0,0108 elevado ao N, menos 1, tudo isso sobre 0,0108. Desenvolvendo ambos os lados, então passando 120 dividindo 1942,66, teremos 1,1748 igual a 1,0108 elevado a N. Perceba que aqui, como nós temos o N no expoente, teremos que aplicar em ambos os lados da igualdade o logaritmo, o ln. Então, teremos ln de 1,1748 igual a ln de 1,0108 elevado a n. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que o n, o expoente, eu posso descer multiplicando o ln. Então, nós teremos ln de 1,1748 igual a n que multiplica ln de 1,0108. Isolando o n, passamos o ln que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, ln de 1,1748 dividido por ln de 1,0108. O ln só é possível de ser determinado com as calculadoras, que resultará em um valor aproximado de 15 meses. Então, o valor resultante da aplicação será obtido após o período de 15 meses. E assim eu encerro o momento da nossa interação. Vamos agora rever os conceitos vistos na aula de hoje. Acompanhe no quadro. Então, nós tratamos do valor futuro das aplicações, da determinação da taxa de juros do valor futuro, que é muito parecido com o financiamento. Falamos dos sistemas de amortização, o SAC e o sistema Price. E tratamos dos juros cobrados pelo uso do cheque especial.
E assim então eu encerro a nossa quarta aula agradecendo a sua participação até aqui.